Oi, pessoal. Vamos à leitura do dia 29 de maio, Ascensão do Senhor. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Tema: Missão Vicentina, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Eu vou convidar nosso confrade Carlos Ribeiro para fazer as nossas leituras de hoje. É contigo, Carlos. Leitura do Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo ao Senhor. Reflexão Vicentina.
A celebração da Ascensão do Senhor deste domingo nos põe diante de um divisor de águas da história da salvação. Para os vicentinos, é importante reconhecer a ascensão do contexto da história da salvação para que possamos dar sentido à nossa missão hoje, na esperança da parousia, da vinda definitiva de Jesus. De forma muito simplificada, podemos dizer que antes da ascensão ocorreu a criação do mundo, o nascimento e vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Toda a história do mundo fez sentido com a vinda de Jesus, com o seu sofrimento pelos nossos pecados e, sobretudo, com a sua ressurreição. Parece que se fechou um ciclo da humanidade. Jesus havia salvado a todos com o seu sangue, mas, sobretudo, com a sua ressurreição. Como São Paulo nos diz, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, sem a ressurreição, nossa fé seria sem sentido. No momento da ascensão, Jesus indica claramente que o último dia, a parousia, o reencontro com Ele, ocorrerá efetivamente e que o Espírito Santo ficaria em cada um de nós para nos preparar o caminho. Na ascensão, Jesus novamente se despede dos seus discípulos, mas ela representa um momento muito parecido e, ao mesmo tempo, muito diferente da sua morte. Os dois momentos, o da morte e o da ascensão, têm algo em comum. Os dois significam um período necessário de conversão, de reflexão e de espera. Mas os dois momentos são também muito distintos. Na morte de Jesus, os discípulos ficaram meio perdidos, porque não entenderam que não se tratava de um final. A morte seria substituída pela ressurreição. Na ascensão, Jesus deixou para os discípulos o Espírito Santo e eles puderam entender que o seu afastamento era efetivamente um recomeço, uma nova vida de esperança no reencontro com Ele. Neste contexto, Jesus dá aos discípulos a missão de fazer com que todos conheçam e creiam na história da salvação com a esperança do reencontro final. Recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A ascensão representa, assim, um novo período da história da salvação, em que todos são convidados a levar a boa nova a todo o mundo. E esta missão é guiada pelo Espírito Santo. Como vicentinos, sabemos que essa é a missão que abraçamos e que Deus nos deu como presente. A visita ao assistido e a busca da santificação têm que ser feitas através do sentido da evangelização, tanto dos pobres quanto de todos, inclusive de nós mesmos. Na ascensão, Jesus disse, em especial aos vicentinos, que guiem seus caminhos missionários pelo Espírito Santo que ele deixou no meio e dentro de nós. Por isso, dizemos que devemos servir na esperança, servir aos pobres, para que todos, os pobres e nós, tenhamos a esperança da chegada da parousia. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, assumimos como nossa a missão de Jesus? Terceiro, somos missionários zelosos e abnegados? É contigo, Carlos. Faça nossa reflexão. Vamos prestar bastante atenção na reflexão, então, desse nosso confrade e aguardar a leitura da próxima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Aprofundando nossa reflexão. Assumimos como nossa a missão de Jesus? Jesus, quando partiu para o céu, quando ascendeu ao céu, ele deixou para os discípulos o seu Espírito Santo. E através do Espírito Santo de Deus, os discípulos criaram força, coragem, sabedoria e discernimento para continuar a missão de Jesus na terra. E é esse mesmo Espírito Santo que move o nosso coração vicentino a continuar a obra de São Vicente e Ozanam na terra.
Esse mesmo Espírito Santo que deu força, que deu coragem, que deu de ânimo aos discípulos, nos dá hoje força, coragem, ânimo para a realização desse trabalho. Com certeza nós estamos continuando essa obra de Jesus na terra. E nós temos que dar graças a Deus pela promessa cumprida do Espírito Santo que nos foi concedido. Hoje, com certeza, nós vicentinos temos esta responsabilidade e esta graça de darmos continuidade à missão de Jesus Cristo. A nossa missão vai muito no foco daquilo que Jesus anunciava. Nós temos como missão vicentina sermos esse Jesus Cristo, fonte de vida, de luz e de esperança para o pobre, para a família que nós assistimos. E ver nessas famílias a pessoa de Jesus Cristo. A nossa missão é essa. A nossa vocação vicentina é essa. E é através deste Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que foi dado aos discípulos e que também foi dado a cada um de nós, que nós podemos continuar a nossa missão dentro da igreja. A nossa missão de sermos esperança, de sermos luz para as famílias que necessitam da nossa ajuda. E que eles possam também ver em nós essa luz e essa esperança. Com certeza, Senhor, nós podemos agradecê-lo pelo presente do Espírito Santo, que nos torna cada dia mais aptos e ávidos para cumprir a nossa missão vicentina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.